paz do Senhor para os alunos e professores da Escola Dominical, lição de número 4, de 28 de outubro de 2018, que traz como título Perseverando na Fé. Vamos então às pinceladas. A nossa parábola é a do juiz iníquo. A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar para quem foi dirigida a parábola, a quem Jesus contou a parábola. O nosso texto se encontra em Lucas, capítulo 18, começa do versículo 1. Diz assim Jesus: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja, Jesus contou a quem? A eles, lhes contou a eles. Mas a eles quem? Para nós sabermos a quem Jesus contou, nós temos que ler o contexto, não é? Porque esse pronome faz referência a alguém, a eles. Eles quem? Vamos então ver o capítulo anterior para ver se nós encontramos a quem foi dirigida a parábola. Nós encontramos então no verso 22 a quem foi dirigida. Diz assim: depois declarou aos seus discípulos. Depois Jesus declarou aos seus discípulos. Ora, então Jesus contou esta parábola do juiz iníquo aos discípulos. Perceba, é significativo nós sabemos a quem Jesus contou e ao contexto, porque o contexto ele é soberano na interpretação. É o contexto que determina o significado do texto. É o contexto que esclarece todo o sentido do texto. O contexto é quem diz o significado das palavras, o significado da frase e todo o sentido do texto. Então, para isso, a gente tem que estudar mais um pouco, ler o capítulo, tanto o anterior e o posterior, no caso 17 e o 19 também. É significativo? É. Nós vamos ver por quê. Tem um detalhe aqui, nesse verso 22 do capítulo 17, o advérbio depois. Depois de quê? Ora, bem próximo, no verso 20, está escrito: certa vez, Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus. Então, preste bem atenção. Depois que Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre esse assunto, a vinda do reino de Deus, é que ele se dirigiu aos discípulos. Então, depois que respondeu a pergunta dos fariseus, Jesus se dirigiu aos discípulos, inserindo a palavra no mesmo assunto. Qual era o assunto? A vinda do reino de Deus. Então, quando nós pegamos a parábola do juiz iníquo, nós temos que interpretá-la melhor, nós temos que compreendê-la, que ela está inserida dentro desse assunto, para que nós não venhamos a dar sentido por vontade própria, ou seja, preencher a interpretação de coisas subjetivas. Quando nós compreendemos o contexto do texto, nós evitamos os subjetivismos, nós evitamos dar interpretação particular ao assunto. Ok? Então, entendido isso, nós vamos ao próximo passo. Vamos então ao segundo passo que faz parte das nossas pinceladas. Vamos à lição que está expressa na parábola. Ela já vem descrita na própria parábola. A lição então é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então essa é a lição básica, a mensagem central da parábola. A gente não precisa interpretá-la, ela já está interpretada. Então o que a gente precisa é compreender a parábola, mas interpretar ela já está. Às vezes a lição básica da parábola vem no começo, ou tem outras vem no final, né? A interpretação, como na parábola do semeador, foi dado lá no final do texto, como
outras parábolas trazem o significado, trazem a interpretação. Já a parábola do grão de mostarda não veio a interpretação, a do fermento também não. Muito bem. Então, tendo a lição básica, nós podemos ir atrás da compreensão. E para compreender, a gente vai para um terceiro passo, que é o significado dos elementos das parábolas. Quando tem muitos significados, os elementos, muitos elementos com significados, a gente, então, estamos diante de uma parábola semi-alegórica, que nós estudamos na parábola do semeador. Agora, quando a gente encontra poucos significados, ou melhor, poucos elementos com significados, a gente então tem uma parábola pura. Essa parábola, ela é uma parábola ilustrativa, ela é uma parábola que vai aqui dar ênfase a um ensino, a uma doutrina. A doutrina é oração, então ela vai exemplificar, ela vai ilustrar. Esse é o grande objetivo dessa parábola, dar uma ilustração, criar uma imagem, melhorar a compreensão da doutrina da oração. Muito bem, quando a gente começa a encontrar o significado dos elementos, a gente começa então a compreender e a interpretar a parábola. Tem elementos que eles já têm o significado próprio na própria parábola. O que a gente tem que fazer é identificar esses elementos. Nós não temos que dar significado, nós temos que perceber o significado. Porque quando a gente dá o significado, a gente está alegorizando a parábola. Vou citar um exemplo. Por exemplo, a parábola estudada na lição anterior, a parábola do grão de mostarda. Qual era a lição central? Era o crescimento do reino de Deus. Então, quando a árvore cresceu e os pássaros, as aves se aninharam, o que é que estava ilustrando ali? Estava ilustrando que a árvore ficou tão grande, mas tão grande, que até os pássaros fizeram um ninho, de tão imensa que ela ficou. Não quer dizer que a gente tem que dar significado aos galhos das árvores e aos pássaros. Não que não possa, mas é desnecessário dar significado às aves e aos ramos. É desnecessário. Quando é que é necessário dar significado? É necessário dar significado, encontrar o significado dos elementos para nós encontrarmos a lição central, a mensagem básica. Quando a gente vai dando significado aos elementos, encontrando, identificando os significados e a gente chega na mensagem central, pronto, já é suficiente. Não é mais necessário. Se sobrou elementos, é porque aqueles elementos são apenas ilustrativos, como no caso da ave e dos ramos, só para dizer que a árvore cresceu, ficou tão imensa. Mas elas não têm um símbolo, elas não têm um significado, ave e ramos. Não que não possa dar. Sim, como o autor da revista deu significado àqueles elementos, mas não que seja altamente necessário para encontrar a mensagem central. Da mesma forma que outros elementos a gente dispensa. Agora, o que é que tem significado, que nós reconhecemos, que nós percebemos? É o juiz iníquo. O juiz iníquo, ele representa Deus, né? Deus é representado pelo juiz, nessa parábola, Deus, em outra pelo pai, como no filho pródigo, em outra como o rei, não é? Em outra como um agricultor, e assim vai. Então os personagens, eles vão sendo identificados e tendo significados para ir à mensagem central. Ok? Da mesma forma, a viúva. A viúva, ela tem o seu significado, ela representa os discípulos. Jesus contou a parábola aos discípulos. E com isso, os discípulos se identificavam com a viúva que ora, com a viúva que clama, que pede ajuda ao juiz. Então, os discípulos são introjetados, são levados para dentro da parábola pelo exemplo da viúva.
É assim que os discípulos perceberam o seu comportamento, como deve ser o seu comportamento, a sua fé diante da oração e da vinda do Senhor. Como é que eles devem aguardar a vinda do Senhor? Qual é a atitude deles de fé? Dito isso, nós podemos então agora fazer um pequeno comentário. A oração. A oração. Dentro desse contexto, a oração ela é feita para que a fé seja mantida, para que o discípulo, o crente no Senhor, não perca a fé até a vinda do Senhor. É como se a oração alimentasse a fé. Nós vivemos uma época em que há um abandono da oração. É na oração que a gente medita, é a oração que a gente imagina, a gente exercita a imaginação, é na oração que a gente reflete, a gente exercita a memória. A memória é na oração. Com isso a fé é acrescida. Nós vivemos num mundo muito materialista, num mundo virtual. O virtual ele não é abstrato, ele é físico. Então ele prejudica até a imaginação. Há uma preguiça de abstrair, de meditar, de exercitar a imaginação. Então precisamos voltar a orar, porque ela é um alimento espiritual. Em segundo lugar é a demora. No verso de número 8, ou no verso de número 7, Jesus diz que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que pareça demorada. Mas essa demora, às vezes, que a gente imagina que Deus está demorando, é porque Deus está nos disciplinando. Deus está adiando a resposta para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, para que a nossa fé seja provada. Com isso, a fé ela é acrescentada, ela é amadurecida, nós amadurecemos. Temos disciplinar mesmo que Deus faz isso. Outro ponto é a insistência. Nós não devemos crer na insistência, que é por insistir que Deus responde. Não. Nós devemos crer na bondade de Deus. É porque Deus é bom que nos atende, não porque nós insistimos. Nós devemos acreditar que Deus é misericordioso e não porque repetimos a oração por perturbar que Deus vai nos atender. Esse não é o ensino. É acreditar no amor, por isso que eu insisto, porque eu acredito que Ele é misericordioso e vai me conceder. A outra é a fé. Quando Jesus disse, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, já dissemos que a oração alimenta a fé. Então, a fé é um ingrediente primordial para a salvação, né? Nós pensamos às vezes que a pessoa diz Senhor, Senhor, isso é um sinal de fé. O verdadeiro sinal de fé é a obediência, porque Jesus disse que muitos vão chamar Senhor, Senhor e não faz o que vos mando. Então, essa adoração simplesmente de lábios não comprova a fé verdadeira, mas a fé com obediência é que comprova. Que Deus nos abençoe. Essas foram então as pinceladas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.